conteúdo. Hoje nós temos um convidado muito especial, um convidado extraordinário. É um prazer, é uma honra, é uma alegria muito grande para o podcast Você é o Conteúdo ter uma pessoa com conteúdo tão vasto, tão grandioso aqui conosco nessa noite. Eu gostaria de apresentar para vocês o pastor Josadac Lima. Exatamente. Muito obrigado, pastor Henrique, pelo privilégio. Olha, eu fiquei impressionado com o título da chamada do podcast. Você é o Conteúdo. Me impressionou bastante. É porque a gente tem esse intuito, né, pastor? A gente gostaria muito de conhecer histórias que inspiram, porque nós entendemos que existem muitas pessoas que estão sem inspiração. E no tempo que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão desesperançosas, ter pessoas como referência, pessoas que tragam palavras que encorajem, é fundamental. E por isso nós nos alegramos muito em poder ter uma pessoa como o senhor aqui conosco, com uma vasta experiência como a do senhor. Vamos lá. E é interessante o teu título do podcast, porque eu tive o privilégio de ouvir, há cerca de 30 anos atrás, um palestrante americano chamado Laimi Coleman. O Laimi Coleman, ele é irmão do Robert Coleman, que é autor daquele formidável livro Plano Mestre de Evangelismo, um clássico. O livro não é tão bom do ponto de vista da sua proposta atual, porque na época que foi lançado era excelente. Hoje tem muitas coisas boas. Todavia, o livro do Robert Coleman, Plano Mestre de Evangelismo, ele se resume numa frase que tem a ver com o teu título, Você é o Conteúdo. O livro se resume, abre aspas, o currículo de Jesus era a sua própria vida, fecha aspas. Deus. Então, o próprio Jesus entendia que o conteúdo é você. Que extraordinário. Hoje nós tivemos pela manhã um momento muito especial, um tempo de qualidade, onde o pastor Josadac esteve ministrando para os pastores de Paranavaí. E toda vez que o pastor Josadac está conosco em nossa cidade, em Paranavaí, nós somos ricamente abençoados. Eu gostaria de deixar aqui a minha gratidão pela riqueza de conteúdo que o Senhor derramou hoje, o Senhor entregou hoje sobre os pastores e principalmente sobre a minha vida. Eu sou muito grato a Deus pela vida do pastor. Amém, amém. Muito bom mesmo. Os pastores, eu tive uma percepção que os pastores saíram da reunião muito felizes, muito contentes, se sentindo completo e revigorado para dar continuidade ao ministério. Pastor, como é que o senhor começou o ministério pastoral primeiro? Porque nós temos hoje uma geração de pessoas que almeja, que deseja, e a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que deseja o biscopato, aquele que almeja o ministério. E talvez essa história de início, a história inicial do senhor do ministério, no ministério, seja inspiradora para tantos jovens, para tantas pessoas que almejam e desejam essa oportunidade. Pois é, pastor Henrique, eu me converti há 43 anos atrás numa pequena igreja em Santo André, São Paulo, que tinha 59 membros. O pastor dessa igreja chamava Benedito Felício de Jesus. E logo após, uns 2 anos após, entrou um pastor naquela igreja, assumiu a igreja, um pastor chamado Antônio Pepeliaskov. O Antônio Pepeliaskov era um biblicista. E eu me apaixonei por ele no aspecto de aprender com ele, fazer pergunta para ele, enfim. E eu ficava 1 hora e meia depois dos cultos de domingo, fazendo perguntas para ele. E um dia ele disse assim: Josadac, você precisa ir para o seminário. E, enfim, eu fui para o seminário. E ali eu me apaixonei pelo trabalho da igreja, porque ele mesmo me colocou como professor de escola bíblica, depois me tornei líder de jovem. E no seminário, pronto, a minha formação, 4 anos, na época, um bacharelado em teologia, e
fundamentalmente, a coisa começou a despertar, eu percebi depois, nas conversas com o Antônio Pepeliaskov, porque eu achava formidável, sofisticado, o jeito que ele lidava com as escrituras, como ele pregava, e aquilo foi me apaixonando. E a maneira como ele me atendia, como ele valorizava o tempo. E aí foi acontecendo, de tal maneira que eu fui trabalhar numa empresa em São Paulo, a Eletropaulo, a empresa de energia elétrica do estado de São Paulo, e depois de 15 anos, eu fui tomado por uma paixão inexplicável e deixei o trabalho e então fui para o tempo integral, mas eu já era consciente do meu chamado. Então as coisas aconteceram desta forma, todavia, começou com esse cuidado do Antônio Pepeliaskov, que me dava um discipulado clássico. O que é discipulado clássico, pastor Henrique? Se resume em 2 palavras: cuidar e acompanhar. Você cuida acompanhando e acompanha cuidando. Ele não me passava nenhum material, ele não dava uma cartilha, ele demonstrava para mim, parafraseando o título do podcast, o conteúdo é você. E aí isso me apaixonou pelo ministério demais. E estou até hoje. Como é que foi a experiência do senhor assim em pastorear uma igreja local? O senhor teve essa experiência, o senhor vivenciou essa experiência em pastorear uma igreja local? Sim, várias, mas 2 delas me marcaram significativamente. A primeira que eu iniciei com 11 pessoas, contando com eu e minha esposa, eu era recém-casado, e eu aluguei um espaço, nós tínhamos encontros dominicais, uma vez por semana aos domingos, e durante a semana nós tínhamos uma espécie de um grupo familiar. Mas só tinha 11 pessoas. Para mim era muito torturante, porque eu tinha saído de uma igreja de 1.000 membros. Então eu aprendi a me relacionar com aqueles 9, tirando a minha esposa e eu, de uma maneira muito profunda. A coisa foi tão marcante que eu sei, depois de 35 anos, eu sei aonde eles moram, o que eles fazem. Eles dizem que eu ainda sou pastor deles. Então, isso me marcou bastante. A outra foi uma igreja Brasil para Cristo, que eu pastoreei ao lado do estádio do Corinthians, né? Ali em Itaquera. O inimigo estava ao lado. O inimigo estava ao lado. Aliás, na minha igreja, 80% eram corintianos. E eu, São Paulino, eu sofria bastante. Mas essa igreja era uma igreja média, 100 e poucas pessoas. Eu aprendi outro aspecto da vida da igreja, que foi o aspecto da gestão da igreja local. Naquela pequena, com 11 pessoas, depois ela foi crescendo, lógico, eu não aprendi muito sobre a gestão, eu aprendi sobre pessoas. Esta, da Brasil para Cristo, não. Eu aprendi sobre como conduzir uma igreja como organização. Eu fiquei impressionado. O senhor quer dizer, então, que a igreja pequena, não pequena como igreja em si, mas pequena em números, quantitativamente, ela é uma igreja que se torna muito mais fácil para consolidar relacionamentos do que uma igreja um pouco maior. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque o senhor disse que uma igreja adequada para o cuidado é uma igreja até 100 pessoas, 150 pessoas no máximo, né? E eu entendo que hoje a maioria dos pastores, eles sonham com uma igreja acima dessa quantidade, né? E como lidar com isso? Com os pequenos começos e fazer desses pequenos começos algo grandioso. Como o senhor disse, tem pessoas que até hoje chamam o senhor de pastor. Essa pergunta é absolutamente apropriada dentro da nossa fala, especialmente partindo do princípio
de que você é o conteúdo. Os especialistas dizem, na área da psicologia, que você não consegue se relacionar bem com mais de 7 pessoas. Então, você precisa criar redes de relacionamentos eficazes na igreja local, onde as pessoas consigam desenvolver um relacionamento comprometido e pessoal. Sim. Então, quanto menor a igreja, melhor. Essa é a grande questão, porque a igreja grande, ela tem uma perspectiva logístico e de mercado, e não de comunidade de fé. Porque a comunidade de fé, biblicamente falando, ela tem mais a cara de família e não de Estado. Quando eu digo Estado, eu estou falando da nação, daquela configuração mais de organização. A igreja tem mais a cara de família. E as famílias são pequenas. Sim. Eu sei que você não falou isso, mas a igreja ideal é a igreja de 25 pessoas, onde as interações acontecem de maneira real, né? De maneira realística, e onde as pessoas se encontram não somente em seus corpos, mas em suas almas, onde mergulham uma na outra. Então, uma igreja de 100 pessoas já começa a complicar. É verdade. Ali eu faço uma diferenciação, eu sei que a pergunta não andou nessa direção, mas uma igreja ideal é uma igreja até 100 pessoas. Porque passou de 100 pessoas até 250 é uma igreja média, que um pastor já não consegue cuidar. Passou de 250 a 450 é uma igreja grande. Sim. Aí esquece, o pastor tem que ter célula, tem que ter outros meios e expedientes para facilitar o cuidado. Sim. Passou de 450 para frente, já não é igreja, é movimento. Sim. Eu não posso dizer que uma igreja acima de 400 membros é uma igreja. Eu tenho que dar um nome qualquer. Um movimento, um projeto. Ok, eu sei que isso é bem polêmico. Sim. E alguns amigos meus que trabalham com o conceito de igreja e assessoria de igreja, eles discordam de mim nesse ponto final. Que eles disseram e dizem que existe a mega igreja. Sim. Eu descarto na minha argumentação o conceito da mega igreja. Sim, sim. Isso vai contra toda a concepção pastoral no mundo inteiro, né? Eu acho que no mundo inteiro, porque a maioria dos pastores, quando buscam uma referência de igreja para pastorear, eles não buscam referência de igreja para pastorear em igrejas pequenas. Né? Porque denota para eles que uma igreja pequena é uma igreja que ainda não aconteceu. Quando, na realidade, o senhor falou uma grande verdade. Igreja é família, igreja não é culto, né? Igreja é a comunhão dos santos, igreja é o partir do pão. Né? E a grande dificuldade que há em uma igreja grande, quando eu falo grande, quantitativamente, para que haja esse compartilhamento, se torna muito grande. Mas nós temos visto nesses últimos dias alguns modelos sendo criados, o senhor citou um deles aí, que é as células, né? Justamente com esse objetivo, para ajudar, de cuidar e acompanhar as pessoas. Eu vou fazer uma pergunta um tanto quanto polêmica. Será que o cuidado nesses grupos fragmentados ou grupos menores é o mesmo cuidado que um pastor ou o pastor titular da igreja empreenderia com as suas ovelhas? É melhor. É melhor. O cuidado, digamos, vamos pegar o expediente da célula, que é o grupo pequeno, e aí eu vou complicar ainda mais. Eu defendo que a célula ou o grupo pequeno, para de fato ter cuidado e acompanhamento, precisa ser no mínimo de 3 pessoas e no máximo de 7. Eu estou partindo daqueles pressupostos que eu não me relaciono bem com mais de 7 pessoas. Então, isso é que eu falo no Brasil todo em relação ao grupo pequeno. Então, eu posso ter dezenas, centenas de pequenos grupos de cuidado. Sim. Muito bem. Por quê? A grande questão é que a gente pensa que o cuidado
é ensinar conteúdo. Sim. E não é. O cuidado é aquela figura muito bem ilustrada da mãe. A mãe é a melhor metáfora para explicar o que é um cuidado de fato. Uhum. Por exemplo, eu tenho a minha mãe, que é viva, eu tenho a minha sogra, que é viva, e tenho minha esposa. Graças a Deus que pela sogra. São mães. Elas me inspiram e me ilustram radicalmente o significado do cuidado. Sim. Por quê? Porque tem a ver exatamente com estar ao lado. Sim. Não quer dizer dar respostas, não quer dizer efetivamente passar conteúdos, não, o cuidado não passa por ali. Algum momento pode ser necessário, mas não passa por isso. Então, a mãe está presente na vida do filho e ela está cuidando, e que às vezes o filho sai de casa, mas a mãe ainda tem aquele afeto, aquele carinho e está ali. Essa é a imagem do cuidado. O pastor de uma igreja pequena, ele consegue fazer isso. Uma igreja média, ele já começa a profissionalizar esse cuidado. Sim. E aí depois ele fica, não sei o que eu vou chamar. Por isso que a célula ajuda bastante. Sim. Outro detalhe também que eu estimulo são as faixas etárias. Por exemplo, na igreja tem vamos imaginar, a rede de jovem ou o grupo de jovem. Então, o cuidado pode acontecer ali. De mulheres, o cuidado pode acontecer ali, dos homens, o cuidado pode acontecer ali, e das crianças. Pronto, acabou a igreja. A igreja está dividida nessas quatro faixas etárias. Sim. Quando eu falo jovem, eu estou me referindo também aos adolescentes. Sim. Então, se eu potencializo esse grupo de jovem para criar a sua própria estratégia e o seu próprio jeito de cuidar dentro da sua faixa etária, ajuda muito o aspecto da igreja média e grande, ajuda Sim. tremendamente. Sim. É um grande desafio de modo de pensar. Nós aqui, como igreja, nós temos, sim, essa visão de que igreja não é culto, né? Uhum. Então, a igreja acontece nos departamentos. Uhum. Enquanto os departamentos não estiverem estruturados, né, dando assistência devidamente às suas faixas etárias, ainda não temos uma igreja. Né? As pessoas hoje estão muito voltadas para o culto, né, ou para o show culto. Né? Tem algumas igrejas que o culto é bem explosivo, bem dinâmico, né? E aquele culto é bem vibrante. Né? E a gente tem visto isso com muita ênfase hoje, né? Na mídia, nas mídias sociais, né? Na televisão, televisiva. Né? Nós temos visto isso com muita intensidade. Isso forma uma opinião na nova geração. Né? Porque eu sou de uma geração um pouquinho mais para trás aí, onde a igreja convivia um pouquinho mais, tinha menos informação, né? Menos meios de comunicação, né? Que denotasse um modelo de igreja ideal, né? Não um modelo de igreja real, mas um modelo de igreja ideal. E isso criou uma mentalidade. A minha geração vem com essa mentalidade do que é uma igreja real. Será que essa mentalidade dessa geração concernente à igreja em si, a igreja que é demonstrada pelas redes sociais, que tem uma estrutura fenomenal, né? Aqueles cultos bem vibrantes, aqueles cultos que têm toda a demanda de assistência emocional, pessoal, assiste os departamentos, as faixas etárias, os departamentos estruturados e as faixas etárias muito bem assistidas, mas eu percebo que é uma coisa que forma a opinião de algumas pessoas, formadores de opinião, mas, ao mesmo tempo, me parece que a essência, talvez o senhor, com a experiência que o senhor tem, possa me responder com mais propriedade, me parece que a essência está ficando perdida. Com certeza. Tem uma abordagem da psicologia de um autor chamado Carl Rogers.
O Carl Rogers desenvolveu toda a sua psicologia, a sua abordagem, com a ideia de que a abordagem tem que ser centrada no cliente, na pessoa. Sim. De todos que eu conheço, todas as abordagens de Freud, a Martin Seligman, que é o da psicologia positiva, o Carl Rogers é aquele que conseguiu comunicar o que o cristianismo propõe e o que Jesus propõe. Sim. Então, tudo no reino de Deus é centrado na pessoa. A pessoa é o conteúdo. Porque quando eu mudo essa dinâmica, começa a mudar valores também. Então, a pessoa precisa ser o conteúdo, o foco. Então, vou ilustrar de uma maneira muito simples. Jesus está no último dia com um grupo de 12 pessoas que ele treinou durante 3 anos. Daqui a pouco ele vai ficar só com 11, porque um deles vai sair da sala e vai tratar das questões para traição. E então ele fica com apenas 11. E toda a conversa de Jesus, do capítulo 13 de João até o capítulo 17, é uma espécie de pós-graduação sobre esse jeito de ser igreja que parte de Jesus. E tem várias coisas fabulosas que eu poderia entrar em detalhes aqui, mas tem um ponto que ele chega no capítulo 14 e depois ele repete no capítulo 15 e ele fecha no capítulo 16 de João, que é a figura do Consolador. Ele diz assim, gente, eu vou, mas virá outro Consolador. Essa palavra outro quer dizer kalos, ou seja, outro da mesma espécie, ou seja, outro conteúdo para ficar com vocês. E aí ele dá o nome desse outro conteúdo, ele é o conteúdo Jesus, agora vem outro conteúdo que é ele mesmo, é só um jogo de palavras. Ele vai chamar de Paráclitos, que é o Espírito Santo, o Consolador. E a palavra Consolador, ou Paráclitos, é aquele que está ao lado. Ou seja, Jesus está dizendo assim, você é o conteúdo, o reino de Deus, a igreja, funciona com base no ser, e por isso eu vou colocar outro ser, e esse outro ser que vem agora, que parece que é espiritual, não é, ele está no irmão do lado, e esse irmão do lado é o que vai ser o consolador para mim. Então, eu vou fechar esse argumento para dizer assim, ninguém, por mais maduro que seja, ninguém consegue toda a graça, todo o poder, toda a bondade de Deus para dar para alguém. Ninguém consegue. Sim. Por isso que nós precisamos de um grupo pequeno, da influência das pessoas, que não vai nos ajudar a crescer. O Espírito Santo está dentro do José, da Maria, é o outro. Uhum. E assim é o Carlos. E aí essas pessoas vão me edificar mutuamente. E é isso, não tem como ser um grupo grande. Eu não sei se meu raciocínio... Não, ótimo, pastor, que coisa extraordinária. Muito, muito bom. Quando se trata do Espírito Santo, o senhor abordou o tema aí da ação do Espírito Santo, é interessante porque há uma certa curiosidade com relação à função do Espírito Santo, né? A Bíblia deixa isso bem claro, que ele veio para consolar, né? Ele veio para consolar. E algumas pessoas veem o Espírito Santo como uma força, como um poder, né? Justamente baseado lá no livro de Atos, no capítulo, nos primeiros capítulos, capítulo 2, quando os discípulos recebem o Espírito Santo, eles ganham força, poder, segundo alguns teólogos, intérpretes da Bíblia. Isso ficou marcado na mente de uma geração, de algumas pessoas, se é que eu posso dizer uma geração, que o Espírito Santo de Deus é uma força, é um poder. Como é que o senhor vê essa mentalidade
que coloca o Espírito Santo nessa posição de força e de poder quando o senhor diz que o Espírito Santo é uma pessoa? Boa, excelente pergunta. Existem várias formas de começar a responder essa pergunta, e eu acho que eu vou começar pelo lado mais difícil. Quando Paulo está tratando da questão da igreja, em 1 Coríntios, ele é fabuloso. Ele vai entrar no capítulo 2, já com muito conteúdo exposto, especialmente sobre a vida da igreja, etc. E quando ele chega no versículo 9, ele vai dizer que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem chegou na mente humana o que Deus tem revelado para nós. Ele explica no versículo 10 que o que foi revelado é a salvação. Muito bem. Só que ele continua o raciocínio dele, ele chega no versículo 16, e depois dele falar do homem natural, do homem espiritual, ele vai dizer: nós temos a mente de Cristo. Sem querer fazer qualquer exposição aqui do assunto Espírito Santo, mas rigorosamente qualquer hermenêutica de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1 até o 3, até o 2, que não considere que a mente de Cristo é a pessoa do Espírito Santo, é falácia. Ou seja, o que eu quero dizer é que o Espírito Santo é a cultura do reino, é a mente do reino. De modo que Jesus vai explicar isso no capítulo 16, versículo 8 de João, que ele nos convencerá. Aí fala 3 coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Dá para ir longe, mas ele vai nos convencer. Só que ali não está falando da igreja. Não está falando da igreja, está falando do mundo. Ele convencerá o mundo do pecado. Ok, mas como é que o Espírito Santo vai convencer o mundo? Através de mim, que estou tomado por essa mentalidade, essa cultura do reino, então eu vou influenciar, eu vou convencer. Então o Espírito Santo é uma cultura, é uma mentalidade, é uma filosofia, é tudo de mais extraordinário que a igreja tem. Eu sei que eu vou complicar um pouco aqui, mas quando Paulo vai falar do plano da salvação em Efésios capítulo 1, ele vai falar do antes, durante e o depois. Quando ele fala do antes, ele vai falar da predestinação, da eleição. Quando ele fala do durante, ele vai falar da redenção, da remissão dos pecados. E quando ele vai falar do depois, ele fala do selo do Espírito e da herança. Então, o que é o selo do Espírito? O selo do Espírito é a posse do Espírito Santo, a mente de Jesus na pessoa. Então, essa pessoa está selada para o dia da redenção. É tipo assim, Jesus vem buscar a igreja, só vai levar quem está selado, quem tem o Espírito Santo dentro dele, a mente. Sim. Não está dizendo que ele não erra, que ele não fracassa. Não, só está dizendo que ele creu em Jesus de Nazaré. Ele abraçou o projeto do reino de Deus. Ele pode ser uma pessoa relativamente fraca na fé. Não é essa a discussão. Ele tem um selo. E esse sujeito que tem a pessoa do Espírito Santo, essa mentalidade controlando ele é a herança. Ele não tem uma herança. Ele próprio é a herança de Jesus. Eu sei que dá para ir longe dessa conversa, mas eu prefiro olhar para o Espírito Santo, para a sua essência e não para as suas periferias. O barulho é periférico. É secundário, é a marginalidade é a marginalidade que eu digo. Se você pega uma estrada, é marginalizar aquilo que você não pega uma estrada, pastor Henrique, e você quer sair da avenida, você pega a marginal. Então, quando você pauta o cristianismo em cima do evento, você está indo para a marginalidade. Para sair da essência é um pulinho, porque aquela marginal é para você sair da avenida principal. Sim. E tem muitos que estão pautados no barulho, nas coisas secundárias. Sim. E não nas coisas primárias do Espírito. Uau, pastor,
coisa extraordinária. E o senhor abordou, vai ser rico, né? Acho que 1 hora vai ser pouco para a gente falar de tudo que tem que ser dito. Agora o senhor abordou um ponto muito interessante. Nós nos deparamos hoje com pessoas enfraquecidas, não porque não creem em Deus, mas enfraquecidas pela égide do mal que há sobre o mundo, eu creio assim, que há uma égide do mal sobre o mundo, uma nuvem do mal sobre o mundo, e essas pessoas se sentem fracas. E nas suas fraquezas cometem alguns deslizes. Né? E a igreja, como pastor eu posso falar isso, a igreja, na maioria das vezes, ela não é acolhedora com essas pessoas que cometem os seus deslizes. Pelo contrário, né? Essas pessoas são excluídas do convívio. E aí, quando nós olhamos para Jesus, e quando o Senhor cita que o ministério do Espírito Santo é consolar e veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? E olhamos para Jesus, nós vemos Jesus se relacionando com pessoas que nós jamais, ou melhor, a igreja hoje em si, jamais se relaciona, ou jamais se relacionaria. E como é que o senhor vê essa cultura? Porque eu vejo que fraqueza faz parte da vida terrena. Deus não está à procura de perfeição, né? Deus está à procura de pessoas que adorem com fé. Como é que o senhor vê essa questão da fraqueza, do pecado, né, individual da pessoa e a remissão desse pecado, trazendo essa pessoa de novo para dentro desse ambiente de oico, de família, de convivência? Como é que o senhor vê isso? Pergunta ampla, não sei nem como começar. Mas eu poderia iniciar dizendo assim, que a igreja é o espaço de convivências dos pecadores, não é ex-pecadores. Não existe ex-pecadores na igreja. A diferença nossa é que num dia nós decidimos abraçar Jesus e cremos no perdão dos pecados e andamos com esperança para a eternidade. Sim. Mas nós estamos como que cambaleantes na jornada da vida, como o oceano, o mar, né, revolto, e nós somos aquele barquinho que está... essa é a vida. Agora, veja bem, o Anselmo Grum é um alemão, é um monge, se eu não me engano. Ele foi muito feliz quando ele escreveu um livro lançado em português chamado Fragmentado. Então, ele, muito curiosamente, vai desenvolver a ideia da fragmentação do ser. E não é de agora. O homem sempre foi fragmentado porque o pecado, enquanto vírus, porque o pecado não é um ato. O ato isolado, eu me recupero. Eu posso pedir perdão. Então, isso é muito básico, eu me basear no ato. O pecado é uma estrutura, o pecado é uma filosofia, o pecado é uma mentalidade, o pecado é um vírus que ataca e mata, é um coronavírus, Covid-19, universal. Eu sei que eu vou alongar na resposta, mas eu vou chegar no ponto. Tem duas questões absolutamente interessantes para a gente chegar nessa questão da fragilidade humana e a igreja como espaço dos fragilidade que tem fé e esperança. Sim. Primeiro, é a ilustração absurdamente clara que Paulo coloca em Romanos capítulo 7, versículo 24 ou 25. Ele diz assim, com todas as letras: miserável o homem que sou, quem me libertará do corpo? E a palavra-chave ali é essa, corpo, desta morte. O que Paulo está dizendo é o seguinte: quando eu nasci, quando todo ser humano nasce, ele carrega o signo, ele carrega o corpo do pecado, que só será libertado na ressurreição.
A não ser que o cara morra, aí vai ter a libertação desse corpo do pecado. Esse é um aspecto absolutamente interessante. Mas eu vou agora encurtar a conversa. João Batista, quando olhou para Jesus e fez uma descrição não só da pessoa, mas da missão dele, ele diz assim: eis o Cordeiro, é o sacrifício, que tira, que resgata, que arranca o vírus, o pecado. Da onde? Do mundo. E o mundo ali é cosmos, não é a pessoa, o ser humano, é o cosmos. Quer dizer, o pecado, enquanto estrutura de adoecimento, tomou conta de todo o universo, de toda a criação. Então, veja bem, deixa eu retomar um pouco. Quando Adão pecou, ele perdeu 3 coisas. Ele perdeu a alma, e Deus disse: a alma que peca, essa morrerá. Ele perdeu o corpo, por isso que o pó volta ao pó, está lá em Gênesis, e perdeu a propriedade, que ele saiu do Jardim do Éden. Uau. Aí vem o plano da salvação completo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o cara se converte, ele é salvo na alma. É o primeiro ato. Quando ele vai ser arrebatado, ele é salvo no corpo. E quando chegar no final dos tempos, no Apocalipse 21, quando haverá um novo céu e nova terra, a propriedade vai ser devolvida para esses filhos de Deus. Então, não tem como viver. Eu sei que eu joguei lá em cima para dizer que a igreja local, o dia a dia é de gente, vou usar uma expressão entre aspas, gente ruim e humanamente irrecuperável. Não tem solução. O governo não tem nenhum sistema que seja comunista, socialista, capitalista. Não existe remédio para o ser humano. Não existe. Só a graça restauradora de Deus que é capaz de mudar, começando pela mente e depois nas atitudes. Só a graça. O remédio é a graça de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o vírus. Só que esse tirar o vírus, que é o pecado do mundo, está em processo. Mas no Apocalipse 21, vai dizer assim: vi um novo céu e uma nova terra, porque as coisas... Depois tem outro texto, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu me alonguei na resposta. É 1 Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 5:13, né? 2 Coríntios 5:17. 5:17. Pastor, que interessante. Desculpa, isso. Não. O senhor é o conteúdo aqui hoje. Nós estamos aqui para ouvi-lo e entender um pouco mais sobre assuntos que diz respeito à palavra de Deus, porque eu tenho visto, isso é uma opinião minha, eu tenho visto muita distorção da palavra de Deus, justamente pela fragmentação que há hoje da palavra. Então, quando nós temos a oportunidade de ouvir, né, uma argumentação dissertativa, como o senhor faz, com toda a propriedade e trazendo um contexto para dentro de uma realidade, eu acredito que se torna extremamente significativo para aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo. Né? Mas, quando se trata, voltando no assunto fraqueza, quando se trata de fraqueza, né, na concepção do senhor, o senhor crê que a igreja está preparada para lidar com os fracos? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que eu acredito que vai ser até meio polêmico, né, que hoje está em evidência, as pessoas estão... há uma militância, uma briga, tanto da parte da igreja quanto da parte desse segmento, que é a homossexualidade, né, e tal. A igreja está preparada para lidar com isso? Não está e nunca vai estar, porque nunca esteve. Essa é a grande realidade. Jesus sabia lidar muito bem com isso, inclusive, eu não lembro o texto agora, mas ele diz: eu não vim quebrar a cana rachada. Eu não vim apagar o pavio que está quase apagando.
Uau! Ele diz, eu não vim para isso. Legal. Eu não vim lascar quem já está lascado. Uau. E aí tá. Aí chega nos apóstolos, eles não lidaram hora nenhuma com isso. Eles não queriam nem que o evangelho chegasse para os gentios. Eles não assimilaram, porque não dá para assimilar, nossa mente não alcança. Uau. Isso é uma perspectiva de reino que está em Jesus. A gente está aí tentando acertar uma coisa e vamos acertar uma e errar 10. Não vamos estar preparados nunca, porque cada geração tem os seus próprios desafios. E por mais esforços que a gente faça, a gente vai conseguir só o mínimo do mínimo. Não temos maturidade para isso, os desafios são enormes. E eu sei que é chato dizer isso, mas essa é a verdade. Agora, um ou outro vai conseguir. Uma outra pessoa, uma outra igreja. Sim. Mas eu sei que você citou a questão da homossexualidade como uma questão pontual, mas existe uma lista enorme de situações. Uma lista enorme de situações. E dá para fazer um podcast só falando disso, porque existe... Já agenda o próximo aí, pessoal. Porque essa é uma questão permanente, de alerta, porque a gente não sabe lidar nem com a opinião divergente. É verdade. Quanto mais com questões radicais. Comportamentais. A gente não consegue. Porque os nossos pressupostos, eles nos traem. As denominações costumam fazer a sua desculpa. Eu acho que eu não posso citar nenhuma denominação, mas ler a Bíblia com seus próprios óculos. E aí, conforme a leitura, vem a exclusão. Uau! E aí, meu amigo, porque é aculturado com aquele pensamento, educado, as pessoas são educadas com aquele pensamento e é mais excludente do que inclusivo. Então, é uma formação. Aí o tempo vai passando, essas pessoas vão ganhando experiência, vão amadurecendo, mas, por outro lado, vai piorando. Então, é um alerta. Sim. E eu diria, finalizando, eu sei que eu não respondi muito objetivo, porque não existe uma receita, Sim. mas eu acho que nós temos que reler Jesus. Reler Jesus. E essa releitura de Jesus precisa voltar para os bancos ou para as cadeiras da igreja. Sim. Eu sei que a releitura não estou falando teológica, estou falando de prática. Sim. Interessante isso. Por quê, pastor? Eu vejo Paulo indo para Éfeso. E Paulo indo para outras culturas. E dentre essas culturas que Paulo vai para fazer a obra apostólica, né? A propagação do Evangelho de Cristo, o Evangelho genuíno. E quando eu olho a cultura grega, quando nós olhamos a cultura grega, nós vemos um comportamento pederasta muito. Mas se fosse na realidade de hoje, essas pessoas elas seriam condenadas à morte por algumas igrejas, né? Justamente por causa do comportamento cultural, fazia parte da cultura, era natural. A rainha de Éfeso era a rainha da fertilidade, então tinha um tempo que o culto praticado era um culto com tudo que há de promíscuo hoje na sociedade em que nós vivemos, e Paulo foi lá no meio dessa cultura e soube muito bem lidar, e dali ele subtraiu o melhor. Na concepção do senhor, será que existe, ou será que a igreja um dia vai chegar a essa mentalidade de lidar com as diferenças e saber subtrair o melhor do ser humano? Porque eu acredito que geneticamente todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. Não tem como tirar isso do ser humano. Né? E tirar aquilo, subtrair aquilo que há de melhor do ser humano.
Qual é a ferramenta que existe para tirar aquilo que há de melhor do ser humano? Qual foi a ferramenta que Jesus usou para tirar aquilo que havia de melhor de Maria Madalena? Qual foi a ferramenta que Jesus usou para tirar o que havia de melhor da mulher samaritana? Qual foi a ferramenta que Jesus usou para tirar aquilo que havia de melhor da mulher adúltera que estava a ponto de ser morta, apedrejada? Qual foi a ferramenta de melhor que Paulo usou para, em meio a essas culturas que os judeus, o judaísmo, condenava à morte quem tivesse aquele tipo de prática ou vivesse aquele tipo de cultura, tanto que Pedro fica com medo quando os apóstolos chegam e ele está no meio dos gentios. Paulo exorta Pedro que ele estava tendo duas caras e tal, né? Qual seria o mecanismo, na visão do Senhor, que poderia subtrair o melhor do ser humano hoje? Fantástico isso. Tanto no Antigo Testamento tem essa verdade explícita ensinada. Em Jesus ela fica muito visceral e Paulo fica pedagógica. E tem sim, existe vários caminhos que não são novos. Jesus fez, o Paulo pedagogicamente ensinou de maneira muito legal. Ler a realidade. Nós somos chamados para ler a realidade a partir das ciências. Por exemplo, eu preciso entender, a igreja precisa olhar o mundo na sua psicologização, a igreja precisa ler o mundo a partir do seu pensamento presente, aí, as ideologias, né? e etc. A igreja precisa aprender a ler o mundo. Ok. Eu sei que isso não é tão simples. Tem um pragmatismo muito forte ali, que a gente tem que ter muito cuidado para não se misturar. Ok, então qual é o ponto de tensão nesse processo todo? É não abrir mão de valores centrais. Por exemplo, quando eu vou dialogar, quando eu vou conviver, quando eu vou me misturar com o mundo, eu preciso manter os valores centrais. Por exemplo, eu vou imaginar que Deus quer resolver o problema do mundo, então ele precisa mandar um Salvador. A primeira coisa que Deus fez foi contactar Maria, e aí ela aceitou o desafio, e Jesus então foi colocado lá, dentro do ventre de Maria. 50% de Jesus é Maria, sangue de Maria, vida de Maria. 50% de Jesus é mariano, e 50% está provado pela ciência. Está provado que a criança é 50% da mãe. Sim. Pronto. Não foi colocado um menininho já crescido ali para nascer a semana que vem. E Jesus foi gestado. Uau. Jesus foi... E Maria ficou grávida. Enfim, todo esse processo todo. O verbo se fez carne, a ideia se encarnou, o pensamento de Deus se encarnou, a filosofia do reino de Deus se tomou forma. Então, esse é o papel da igreja. A igreja precisa se misturar. Aí ela precisa cuidar com os valores. Qual o primeiro valor central? Trabalhar conversão. Nós estamos inserindo lá, para as pessoas se converterem, terem uma experiência sobrenatural. Uau. Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo diz que as pessoas precisam ser convertidas dos ídolos a Deus. Ídolos ali não é estátuas, imagem de escultura, é uma demanda. Aliás, de ídolos. Aliás, a cultura grega helenista, que foi estabelecida a partir de Alexandre o Grande, no ano 300 e pouco, Alexandre conquistou o mundo. Eu sou fã de Alexandre o Grande. E quem era o grande gestor intelectual de Alexandre o Grande? Aristóteles, o gênio. Sou fã de Aristóteles, leu Aristóteles, fiz uma especialização só em Aristóteles, na filosofia aristotélica. Sou apaixonado por ele. E esse cara
era o cara que cuidava da gestão cultural de Alexandre o Grande, o grego, quando estava tomando conta do mundo. Tomou conta. Tomou conta mesmo. Ele é descrito em Daniel como aquele animal que vai por cima da terra, voando, devido à rapidez que ele vai conquistando o mundo. Então, quando o mundo foi helenizado, a cultura grega tomou conta do mundo, em toda essa cultura veio todo o paganismo e precisa agora, com o evangelho, ser exorcizado. A cultura, ela é má, porque os valores são anticristãos e precisa que o evangelho, que é a contracultura, que é a proposta do reino, chegue. É o primeiro valor. Sim. Conversão. Sim. Isso eu estou citando estou citando conversão, a porta de entrada. E então a igreja precisa se misturar, se tabernacularizar, que é o que Jesus fez, o verbo se fez carne, se misturar, se inserir nas universidades. Uma igreja como a tua, como a minha, deveria ter um orçamento para pegar esses meninos de 20 anos, 25, e o valor que a gente paga para um pastor, colocar um jovem desse numa universidade, para ele ser um professor universitário. Uau. Daqui a 10, 15, 20 anos, uau, nós temos as universidades todas tomadas por mentalidade que é norteada pelo reino de Deus. Nós precisamos capacitar nosso jovem, investir mesmo, pagar para isso para ele, não deixar ele tomar a iniciativa. Nós temos que tomar como instituição, para ele entrar lá na escola do 2º grau e ser professor, uau, ir lá para os conselhos tutelares da vida, para esses jovens ir lá para o Congresso Nacional, os Nicolas Ferreiras da vida, lotar de Nicolas ali, nicolalizar o Congresso. E aí o que você tem? Você não tem quem segure isso. Não tem quem segure. O cristianismo nasceu assim, o Império Romano veio louco, babando, destruiu o crente, matou, e o pessoal tomou conta do mundo em 300. O Constantino não teve como se livrar, teve que se aliar a um movimento doido de gente apaixonada por Jesus, que foi transformado de dentro para fora e que estava tomando conta do Império Romano, corroendo de dentro, sabe, conspirando. E o Constantino disse: eu tenho que me aliar a essa turma. E pronto. Aí você diz: mas piorou depois. Não, eu estou falando só do processo histórico até sim, Constantino. E assim vai. Nós temos uma força brutal, sim, na mão. Que extraordinário, pastor. Meu Deus, que fascinante. Vou falar de novo, gente. Acho que esse podcast aqui vai durar aí umas 2 horas, porque eu tenho aqui uma lista de perguntas que são dúvidas, que eu acredito que são suas também, e eu tenho certeza que há uma grande probabilidade de nós sairmos daqui entendendo um pouquinho mais daquilo que é o verdadeiro cristianismo, daquilo que é o verdadeiro evangelho. Pastor Josadak, o senhor fez uma transição de pastor de uma igreja local para exercer um ministério de pastoreio de pastores. Que desafio louco! Meu Deus do céu! É demais. Porque eu acredito que a maioria dos pastores, assim como eu, né, tem uma mentalidade formada, né, e se julga formador de opinião. E eu acredito que uma das maiores dificuldades está nessa mentalidade formada teologicamente, filosoficamente, ou até mesmo pela história em si, né, vivida, a história pessoal. Quando eu falo história de vida, ele abrir espaço para aprender um pouco mais. Hoje o meu machado foi afiado pela manhã. Eu aprendi muito. Eu tenho memórias de ensino do pastor que fazem mais de 20 anos, né? E isso, para mim, foi muito marcante na minha vida ministerial. Como é que foi essa transição? Como o senhor aceitou esse desafio de pastoreio de pastores?
Como é que isso se deu? Então, em 90, isso já faz 33 anos, eu conheci uma pessoa chamada David Cornfield dentro de uma faculdade onde eu estava inserido como professor do curso médio em teologia e etc. E ele veio para o Brasil, ele é americano, com a proposta de estabelecer o discipulado no Brasil. E eu fui um dos primeiros a me juntar a ele nesse projeto. Andei 6 meses naquele ano de 90, na verdade 91, perdão, e ele me convenceu, não no argumento direto, mas no argumento indireto quanto à proposta que ele estava trazendo, me convenceu que era uma área absolutamente carente no Brasil. Nessa época eu estava pastoreando, né, e etc. E o tempo foi passando, eu como pastor local ia assimilando, o tempo foi passando e passaram-se 5, 6 anos. Veio há 27 anos atrás, 1996. Foi quando eles acreditaram que eu deveria vir para o Sul para implantar o movimento do MAP, que significa Ministério de Apoio a Pastores e Igrejas, que é o Pastoreio de Pastores. Aí eu vim com essa incumbência de estabelecer no Sul o movimento. Logo, alguns anos depois, eu abri um grupo aqui em Paranavaí. Eu lembro muito bem disso. Então, o histórico começa assim, começa a partir de um contexto universitário. O meu sonho era ser professor universitário, e esse David Cornfield, meu mentor por 20 anos, foi lá dentro e eu fui o único que ele conseguiu trazer para fora. E aí ele andou me discipulando todo esse tempo, me convencendo, e então eu fui um dos que ajudou ele a criar um movimento no Brasil de pastoreio de pastores. Hoje eu sou o líder do movimento, chama-se ABPP, Aliança Brasileira de Pastoreio de Pastores. Ele já foi embora para os Estados Unidos da América, eu fiquei como o substituto formal, mas tem muitos aí no Brasil fazendo isso, e eu lidero hoje uma organização que tem mais de 40 denominações diferentes, conselho de pastores caminhando junto. E a grande questão do pastoreio de pastores foca em 2 polos, a alma do pastor e o ministério do pastor. Então, eu tenho ferramenta para trabalhar essas 2 questões. Aqui mesmo, em Paranavaí, em 2024, nós vamos trabalhar os 2 polos, quase simultâneo. Então, é uma paixão verdadeira. Eu já fui tentado várias vezes voltar a pastorear, e as pessoas me aconselharam que eu seria mais útil para o Brasil, não pastoreando uma igreja, mas sim cuidando desse movimento que tem ocupado, sei lá, 80% da minha vida. Extraordinário, pastor. E assim, nessa jornada com os pastores, qual é o maior desafio que o senhor tem percebido na vida dos pastores? Porque eu tenho praticamente certeza que, assim como eu chamei o senhor no cantinho para falar de algumas dificuldades pastorais que eu enfrento, né, eu acredito que a maioria dos pastores que são ministrados, que têm a oportunidade de ouvi-lo, os desafios vêm à tona no momento que estão ouvindo. Tanto o alívio, né, de entender que ele não é o único que está vivendo determinadas situações, como também aquele desafio de como lidar com determinadas situações as quais ele está enfrentando. Quais são os maiores desafios ao ver do Senhor, quando o Senhor olha, na visão do Senhor, quais são os maiores desafios enfrentados pelos pastores hoje no Brasil? Talvez eu elencaria 2 no atual momento. Se essa pergunta viesse há 5 anos, eu teria outros diferentes. Mas, na atual circunstância, cada dia eu estou com um grupo de pastor diferente. Ontem eu estava em Campo Mourão, com um grupo significativo. Hoje, aqui em Paranavaí. Amanhã, às 8h30 da manhã, eu estou recebendo um grupo na minha casa.
e fico até 10 horas, e das 10h30 até meio-dia eu estou no centro de Curitiba com outro grupo. E aí vai. Na sexta-feira, pela manhã, à tarde, eu estarei em Castro e à noite eu estarei em Embaú. Volto para casa, sábado eu estarei em União da Vitória, e só lidando com o pastor. Então, minha vida é isso. Então, o que efetivamente eu enxergo hoje como grande gargalo? É uma falta de compreensão da função. Para mim, isso é muito triste, porque as pessoas não captaram, a maioria não captaram, não entenderam qual é a função. Eles acham que o pastor é aquele sujeito institucional que tem uma carteirinha e que tem um título, um número, e um título. É a maior babaquice que já se implantaram no mundo, é isso. Quando a pessoa entender a sua função, o que significa a função pastoral, não tem nada a ver com o chamado dele, porque todo mundo é chamado. Eu não vou entrar no mérito. Sim. Então, a função do pastor é cuidar, é ser mãe. E eu brinco, quanto menos, melhor. Menos gente para ele cuidar, melhor. Ele tem que fazer o papel que o Espírito Santo quer que ele seja, que é o Consolador. E pronto, eu não tenho que ir atrás de resultado. O resultado nunca é autenticação de sucesso de nada. Nunca é. Se números fosse forma de avaliar, o reverendo Moon era o melhor de todos. E eu não poderia citar, não. Então, os números não significam absolutamente nada. É apenas a expressão circunstancial, contingenciais, de uma lógica do momento. Mas é essa a função, cuidar e acompanhar. Eu acho que isso precisa cair a ficha. Eu preciso ajudar o pessoal que caminha comigo e, na medida do possível, E, às vezes, de repente, o trabalho dele é cuidar daqueles poucos mesmo, mas fazer o suficiente e pronto. A segunda coisa, aí já é um pouco mais filosófica, é a falta de habilidade de ler a realidade. Eu sou da opinião que todo pastor hoje, especialmente os mais novos, precisaria fazer uma faculdade de psicologia, precisaria estudar pelo menos o básico do que é filosofia. Não estou falando da filosofia como uma ideologia, eu estou falando de filosofia como ciência. Então, esse tipo de coisa me ajuda a ler a realidade. Eu preciso ter noção básica de antropologia, de sociedades. Eu, por exemplo, eu leio mais ou menos 3, 4 livros por semana. E desses 4 livros que eu leio por semana, ou de 15 em 15 dias, 3 não são evangélicos. Eu sei eu preciso saber como é que a educação está acontecendo no mundo. Eu leio todo mundo, René Girard, eu leio Martin Seligman. Esses caras não são evangélicos. Edgar Morin. E todo esse pessoal me ajuda a entender o mundo com as suas tortuosidades, com as suas mazelas e com as suas disfuncionalidades. Para quem eu estou ensinando? Sim. Então, eles me ajudam a fazer uma leitura do mundo. Sim. Então, eu diria que o pastor, hoje, o maior desafio é entender sua função básica, porque pastor não é dom, pastor é função. Sim. E pastor é de coração. Pastor não é logístico, pastor não é administrativo. Tem nada a ver. Isso como é que eu queria dizer? É mundano, mas não estou dizendo mundano no sentido mal. Isso é institucional. Igreja não é isso. Igreja é organismo, organicidade, vida na vida. O conteúdo é você. Ai, que coisa extraordinária. Pastor, então, na visão do senhor, falta senso de propósito. Eu tenho uma mentalidade que me diz o seguinte: quem não sabe qual é o seu propósito tem dificuldade para definir as suas prioridades. Quem não tem as suas prioridades definidas vive uma vida fútil, né? E eu percebo isso com muita clareza
na sociedade em que nós vivemos. Quando eu falo de sociedade que nós vivemos, diz respeito a esse título que nós carregamos, que é um título, né? E tal, como o senhor colocou muito bem, a função, né? Ela difere do título, né? Porque às vezes a pessoa recebe o título, mas ela não consegue desenvolver aquilo que foi colocado sobre ela com propriedade. O senso de propósito, né? A palavra propósito quer dizer aquilo do para que foi feito. Sim. Então, para que eu fui feito? Né? Por que eu existo? Para que eu existo? E, às vezes, nós percebemos que nós vivemos um período, eu vou retroceder um pouquinho, 2018 e 2019, onde muitos pastores entraram em um período muito difícil de angústia, angústias profundas, alguns tiraram as suas próprias vidas, né, a sua própria vida. Então, isso me traz a consciência, a visão de que a realidade da vida pastoral ainda não foi esclarecida da forma que deveria ser. Então, por isso que eu acho o papel do pastor Josadak em pastorear pastores e colocar ferramentas, né, poderosas na mão de pastores, algo extraordinário. Por isso que o conteúdo é você hoje. Seria isso? Sim, sim. Uma falta de senso de propósito? Sim, as duas coisas que eu falei caminham nessa direção. Ah, legal. E tem vários exemplos. Uma vez, o primeiro dia de ministério de Jesus, primeiro dia, ele entrou em cena e foi andar na praia, 6 da manhã, 7 da manhã, e selecionou 4 sujeitos, 4 jovens. Por volta de 16 anos de idade, que era o João, e o outro mais velho, que era Pedro, talvez mais de 30 anos ali. Jesus tinha 30 anos, Pedro tinha mais. E Jesus sai dali e vai com eles para a sinagoga. E eles ficam o período da manhã na sinagoga, e depois Jesus, meio-dia, vai para a casa de Pedro almoçar, e no final do dia Jesus vai ajudar as pessoas que apareceram lá no meio da rua. Então esse foi o primeiro dia. Aí foi dormir. No dia seguinte Jesus levanta cedo e vai orar. É Marcos capítulo 1. E quando ele sai para orar, possivelmente ele dormiu na casa de Pedro, então Pedro vai atrás dele. E aí já cedinho pela manhã, já tinha gente lá na porta para Jesus ajudar. E é muito interessante, porque Jesus falou, Pedro chega e diz assim: todos te buscam. E Jesus, obrigado, mas eu vou para Galileia, porque para isso eu fui chamado, por isso eu fui enviado. O que eu quero dizer é que Jesus não se deixa domesticar pelas circunstâncias. Jesus tinha um senso de propósito agudo. Ele tinha a percepção de quando já bastava. Ele diz: eu não vou alimentar a curiosidade, eu não vou alimentar as psicoses, as neuroses, neurotizantes desse pessoal aí. Não, eles precisam, mas eu já dei, eu estou indo para outro lugar. E foi para isso que eu vim. Os todos daqui já tiveram, agora eu vou para os todos de outros lugares. É isso. Jesus é um exemplo fantástico. Que legal, pastor. Como é bom ter o senhor aqui conosco. O senhor escreveu vários livros, né? Dentre eles uma Bíblia extraordinária. Eu leio ela sempre. Eu dou uma melhoradinha, né, no esboço. Sim, tem que fazer. Tem que fazer. É extraordinário os esboços, estudos. Bíblia do discípulo. Bíblia de estudo do discipulado. Bíblia de estudo discipulado. E dentre os livros também que o senhor escreveu, tem um livro que é Parceria. Esse livro me marcou muito. Que livro extraordinário. Baseado em Tiago, capítulo 2. Isso, muito bom livro, extraordinário. Dentre os livros que o senhor escreveu, qual foi o livro que o senhor escreveu mais marcante e por que foi mais marcante? Qual era o momento que o senhor estava vivendo que teve a inspiração, a qual tornou aquele livro
mais marcante para o senhor? Nós já estamos caminhando para o final e eu gostaria de saber um pouquinho a respeito disso. Boa pergunta. Não é o melhor livro, eu tenho livros muito bons, muito bons. Quantos livros o senhor escreveu? Da 107 a 110, levando em conta os livros acadêmicos, para várias faculdades, livros mais técnicos, né? Isso não tem, a Bíblia é outro caso. Mas que tem a ver comigo, eu acho que tem um livro que está esgotado, eu preciso relançar esse livro, chama-se Convivência. Na verdade, eu errei o título do livro. Como lidar com pessoas que não gostam de você. Esse deveria ser o título. E esse livro surgiu, eu estava na minha casa, um dia normal, e eu estava olhando no horizonte, e bem chateado, porque tinha algumas pessoas... eu preciso desse livro. Esse eu preciso mal, desse livro aí. E eu estava muito chateado, muito mesmo. E eu fui levado a pensar nessa possibilidade de escrever alguma coisa sobre isso. Mas, resumindo, o que chegou para mim naquela hora como inspiração é que seria mais ou menos assim: as pessoas... Não é que as pessoas não gostam de você, elas se afastam de você para serem felizes, para se libertarem. Você é opressor, você é controlador, você é dono da verdade. As pessoas precisam ser livres. Eles não é que não gostam de você, eles só precisam ser felizes. E aí o texto que foi me levado a trabalhar foi Tiago, capítulo 4. De onde vêm as guerras? Não vem de dentro de vocês. Aí eu me quebrei todo, escrevi o livro. Não é bom, o livro não é bom, mas foi o livro. Não, eu não te aconselho, mas é isso. É o livro que mais me marcou, porque nasceu de um momento de crise, quando eu vi as pessoas se afastando de mim. Eu acho que esse é o livro que tem uma ligação visceral comigo, mas está esgotado, eu não vou relançar, não sei, eu digo não vou, força de expressão. Mas talvez eu mude o título quando relançar. Ele saiu como Convivência. É muito fraquinho. O que fazer quando as pessoas não gostam de você? Aí vai vender mais ainda, vai esgotar muito mais rápido, né, pastor? Pastor, uma palavra bonita. Eu acho que uma palavra... uma palavra. Poxa, a esperança. Esperança. Uma palavra feia. Pecado. Pecado. Uma frase que o senhor gostaria de deixar como um legado para todos aqueles que nos assistirão, que estão nos assistindo e que nos assistirão aí no decorrer desse vídeo. Eu vou repetir a frase que eu falei lá para os pastores hoje cedo, que é o título de um livro. Abre aspas. Não apresse o rio, ele corre sozinho. Fecha aspas. Uau! Tivemos aqui conosco o pastor Josadak, no Você é o Conteúdo, e nós estamos enriquecidos, fomos melhorados, aperfeiçoados por tudo aquilo que nós recebemos aqui nesse Você é o Conteúdo, nesse podcast Você é o Conteúdo. Pastor Josadak, muito obrigado. É um privilégio enorme. Eu que agradeço. não tem valor, né? Não tem. A não ser que a Rafaela ali, que é uma das produtoras aí, pegue da conta dela a poupança lá que ela está juntando, né? E tal, e dê para pagar. Mas acho que não paga não também. Tem, Ou Anderson. Anderson, né? Japonês. Acho que japonês deve ter uma poupança boa, né? A não ser que um desses aí pegue. Não existe preço, isso aqui tem um valor extraordinário. Obrigado por compartilhar esse conteúdo tão enriquecedor conosco no Você é o Conteúdo. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Forte abraço.